convido então todos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3. Diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Eu vou repetir. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Eu quero iniciar a mensagem, depois, é claro, de já termos lido este texto, citando alguns exemplos, e eu quero que vocês me digam se vocês já viram isso, ou de repente já fizeram alguma dessas coisas que eu vou mencionar. Você já esteve no trânsito dirigindo e de repente o trânsito parou, não andou mais, e aí você percebeu que a razão de ter parado o trânsito é porque alguém estava mexendo no celular, no smartphone, e a pessoa está ali conversando, curtindo, assistindo alguma coisa e parou o trânsito, está tudo trancado. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Tá? Já aconteceu de a sinaleira abrir e a fila não andar, porque algum motorista lá, o da frente, está lá respondendo alguma mensagem, ou curtindo alguma coisa nas redes sociais, ou assistindo alguma coisa, e ele não viu abrir, ou ele ainda quer terminar alguma coisa, e está todo mundo ali esperando ele avançar e seguir, porque o sinal já abriu faz muito tempo. Você já reparou numa sala de espera de um consultório, ou de uma clínica, de um hospital, enfim, o que as pessoas estão fazendo enquanto elas esperam a consulta? Você já passou o olho assim e deu uma olhada no que as pessoas estão fazendo? Eu suspeito que se você não olhou e não percebeu, talvez é porque você seja uma dessas pessoas que está lá, vidrada no smartphone, na tela do seu celular. Talvez, se você não percebeu, é porque você também está lá, então você nem percebe o ambiente. Meus amados, você já reparou uma criança puxar a roupa do pai e da mãe, ou o braço, e pedir para brincar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe falam: não, eu não tenho tempo, mas logo em seguida estão com o celular, com o smartphone na mão, mexendo, fazendo alguma coisa ali. Você já percebeu, ou já viu, ou já fez, de alguém, talvez até mesmo seu cônjuge, pedir para conversar, mas ao invés de você conversar e olhar nos olhos, você conversa olhando o celular e olhando para a pessoa? Todos esses exemplos que eu citei, se não aconteceram com você, talvez, ou muito provavelmente, você tenha visto na vida de alguém ou na sociedade, na rua. Isso é muito comum, muito comum, mais do que deveria ser.
E aí você pode estar pensando assim, eu imagino, eu entro um pouquinho lá, tento imaginar o que se passa lá na sua cabecinha, você está pensando, mas pastora, não tem nada de errado a gente aproveitar o tempo, não tem nada de errado a gente aproveitar o tempo, enquanto está parado, a gente aproveita, a vida é corrida, a gente aproveita para resolver coisas, enfim. E aí eu vou dizer assim, não tem nada de errado em aproveitar o tempo. Eu mesma, às vezes, aproveito o tempo resolvendo coisas enquanto espero uma consulta ou enfim. Eu às vezes faço isso. Ou eu quero me manter informado, então eu procuro notícias. Sim, mas cuidado, e este cuidado vale para todos nós, inclusive para mim, porque o limite entre o saudável e o doentio é muito tênue. A linha que divide o bom do ruim, o saudável do doentio é muito tênue, e de repente nós já estamos no doentio. De repente a gente não está só aproveitando o tempo, a gente está perdendo tempo. Nós podemos estar perdendo tempo precioso da vida que Deus nos deu. Nós podemos estar viciados, ou, como o texto bíblico aqui diz, nós podemos estar adorando um outro Deus. E esse Deus, ele pode ser várias coisas, mas também as redes sociais, também o smartphone, as telas ou a tecnologia. Meus amados, o título que eu dei para a mensagem de hoje é Livres para Adorar. E a pergunta é, será que verdadeiramente nós estamos adorando a Deus? A leitura bíblica que nós fizemos foi de João 4, versículos 21 a 26, aonde Jesus disse para a mulher samaritana que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, nós adoramos a Deus não neste lugar ou naquele lugar, ou aqui ou ali, mas os verdadeiros adoradores adoram a Deus o tempo todo, em todo lugar, no dia a dia das suas vidas, desde que acordam até quando dormem. A adoração a Deus é diária. E a pergunta que fica para nós é, será que nós, em nosso dia a dia, em nosso jeito de viver, na liturgia do dia a dia, porque nós temos uma liturgia, assim como o culto tem uma liturgia, né? Boa noite, eu quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. O culto tem uma liturgia, pode ser diferente um pouquinho aqui ou ali, em uma igreja ou em outra, mas existe uma liturgia. O nosso dia tem uma liturgia, quer a gente tenha consciência disso ou não, quer a gente esteja pensando nisso ou não, mas nós temos uma liturgia, nós acordamos e fazemos isso, fazemos aquilo, depois aquilo outro, e antes de dormir isso, e depois... É assim a nossa vida. E será que na nossa liturgia, no nosso dia a dia, nós estamos adorando a Deus? Será que nós somos adoradores em espírito e em verdade? Ou será que nós estamos adorando as redes sociais, estamos viciados ou passamos da linha do normal, do saudável, do útil, do belo e do bom para o mal, o feio, o doentio, o viciante, o demoníaco? Nós precisamos pensar a respeito disso. Meus queridos,
a idolatria, ela sempre vem do diabo e ela sempre é trágica, sempre é. Nunca vai ter nada de bom. Não importa qual tipo ela seja, ela sempre é do diabo e ela sempre traz consequências trágicas, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então eu quero citar algumas dessas consequências trágicas, algumas, desde físicas até outras. Vamos começar pela questão física. Estudos indicam de que a postura do ser humano, ela está mudando. O ser humano, ao invés de ter essa postura, gradativamente, cada dia mais, ele está assim. Por quê? O que a gente faz quando olha o smartphone? Existe isso também, né? Outros têm problemas no dedo, né? Começa a ter algum, né? Também, mas até a postura do ser humano está mudando. Mas não só isso. Eu quero compartilhar com vocês, e fica aqui a dica, tá? Uma dica preciosa. A leitura que eu estou fazendo agora, minha leitura atual, ela é essa: Liturgia do Ordinário. A autora é Tish Warren. É um livro muito bom, excelente, recomendo, nota 10, ótimo. E eu estou lendo, estou ainda no começo, mas é interessante que ela cita uma pesquisa. E essa pesquisa da Universidade de Virgínia mostrou que, se pudessem escolher, muitos preferiam se submeter a choques elétricos a ficarem sozinhos com seus pensamentos. Ouçam só, os participantes do estudo foram expostos a um choque médio, que todos relataram que não gostavam e que não pagariam para passar de novo por isso. Mas, quando foram deixados sozinhos num quarto vazio, com um botão de choque, por até 15 minutos, sem nenhuma outra distração, sem poder sacar os seus celulares ou ouvir música ou assistir TV, 2/3 dos homens e 1/4 das mulheres no estudo escolheram voluntariamente se dar em choque, ao invés de ficarem sentados em silêncio com seus próprios pensamentos. Vocês entenderam? Quer dizer, as pessoas preferem levar choque do que ficarem sozinhas, sem celular, sem música, sem ver alguma coisa, sem barulho, sem alguém, não consegue. As pessoas hoje, elas têm dificuldade em sentar e abrir um livro, não aguenta, não consegue. Se ficar sozinha por mais de 15 minutos, elas apertam o botão do choque, dói, mas elas preferem doer, tem que levar um choque, porque não consegue ficar sozinha. E aí a gente vai percebendo que, na maior parte dos casos, já passou o limite do saudável, já está na doença, está no vício, está na idolatria. Porque nós não podemos achar que isso é normal ou saudável, não. Outras coisas, crianças estão órfãos de pai e mãe. E aqui eu lembro do exemplo que eu falei no começo. Órfãos de pai e mãe, não necessariamente porque não os têm, mas porque os têm e não têm. Quer dizer, não consegue brincar com o pai e com a mãe, não tem conversa,
sentam na mesa, não olham um para o outro. Não brincam com os filhos, não. Por quê? Porque tem que olhar as redes sociais. E quando a criança, ela está inquieta, quando ela está agitada, enfim, né? Criança, aquela coisa toda, toque, ó. Pega, assiste, brinca, toque. Fica quietinha aí. Quer comer uma porcaria? A criança vai ficar quietinha. Mas vai chegar lá na adolescência, ela pode estar dependente ou viciada e você vai querer tirar. E talvez você não consiga mais. Você que dê. Muitos casais também, na hora de dormir, é interessante, né? Os casais vão com o celular pro quarto, na cama, um de um lado, outro do outro, cada um com o seu smartphone. Podemos chamar isso de adultério. Ah, pastora, que exagero, eu não estou vendo nada de errado no celular. Não, eu não estou dizendo isso. Mas você está, de alguma forma, adulterando com o celular. Você está traindo o seu cônjuge usando o celular. Quer dizer, qual é a atenção que você dá ao cônjuge comparado à atenção que você dá ao celular? Cada um olha o seu celular, não dá atenção para o outro, não conversa um com o outro, dorme. Meus amados, qual é a sua rotina? Quando você acorda, o que você faz primeiro? Além de abrir os olhos, é claro. Mas tem pessoas que a primeira coisa quando acordam é olhar as redes sociais. A primeira coisa, não dá bom dia para ninguém, não pensa em Deus, não agradece a Deus, não faz uma oração, nada disso. A primeira coisa é olhar as redes sociais. E aí durante o dia, tá dirigindo, o portão não abriu, o portão eletrônico ainda não abriu, olha as redes sociais. Aí está no trânsito, na sinaleira, olha as redes sociais. Aí está no restaurante, terminou de comer, o esposo ou a esposa ainda não, enquanto o outro não terminou, eu olho de novo. Aí quando chega em casa, o portão ainda não abriu, eu olho as redes sociais. O celular cai dentro do vaso, cai dentro da panela na cozinha. A gente vai dormir com ele. Pastora, mas eu preciso, é o despertador. Compra. R$10 no despertador. Ou desliga o Wi-Fi, mas a tentação é grande. Eu sugiro comprar um despertador. Talvez seja mais seguro, para não cair em tentação. Você vai estar pensando assim, eu vou entrar de novo no seu pensamento, você vai estar pensando assim: pastora, é muito radical, as redes sociais são boas, o celular é bom sim, eu não estou dizendo que não é. Celular é bom, smartphone é bom, tecnologia é muito boa, redes sociais são boas, a paróquia tem Instagram, a paróquia tem YouTube. Eu quero que vocês sigam a paróquia nas redes sociais, eu quero que vocês assistam as pregações no YouTube, tá? Não é errado, não é ruim. Abra sua Bíblia, nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tá claro aqui, né? É permitido? É. Faz parte da criação de Deus? Sim. Ajuda a gente muito, muito. É o trabalho de muitas pessoas? Sim. E tá tudo bem com isso. Mas o que diz aqui? Que nada me domine. Nós precisamos cuidar para que as redes sociais, o smartphone ou as telas não nos dominem. Não pode ser o nosso Deus, não pode nos escravizar. O que Deus disse lá em Êxodo 20? Eu tirei vocês da escravidão do Egito, então ouçam, não tenham outros deuses além de mim. Quer dizer, não voltem a ser escravos de outra coisa ou de outra pessoa. Eu tirei vocês do Egito. Por que ser escravo agora de novo? Então, meus amados, nós precisamos receber a vida da mão de Deus e viver para adorar a Deus. Este é o propósito da nossa vida, adorar a Deus. Nós precisamos viver para adoração a Deus o tempo todo, o dia todo, não só no culto, mas uma vida de adoração a Deus. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, isso tem a ver com a nossa liturgia, isso tem a ver com o que a gente faz quando acorda, o que a gente faz durante o dia, a maneira como a gente vive, o que a gente faz quando a gente vai dormir, qual é o nosso primeiro pensamento, qual é o nosso último pensamento. Meus amados, adorar a Deus é o propósito da vida. E quando nós não fazemos isso, nós podemos ter certeza que nós estamos desperdiçando a vida. Aproveitar a vida é adorar a Deus. Desperdiçar a vida é deixar de adorar. É simples assim. Nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus. Nada deve nos dominar. Nós precisamos ser controlados totalmente por Deus. Nem redes sociais, nem TV, nem jogos eletrônicos, nem dinheiro, nem a neura pelo corpo perfeito. Isso também pode ser uma idolatria, a idolatria do corpo, né? O futebol, para alguns, é idolatria. O pessoal se mata nas torcidas. Isso é uma coisa que não tem. Você já pensou? O ser humano, ele está se desumanizando. Vocês já perceberam isso? Isso é demoníaco? Isso é demoníaco. Como é que pode que alguém mate o outro por causa de um time? Por causa de um time? Que absurdo isso! O pessoal adora o futebol, a torcida organizada. É uma loucura.
E as pessoas vivem assim. Mas isso é escravidão. Pode ser o dinheiro, pode ser o futebol, pode ser a tecnologia, pode ser as redes sociais, pode ser o corpo, pode ser várias coisas, mas tudo isso é escravidão. E nada disso vai nos fazer aproveitar a vida de forma alguma. Eu quero encerrar essa mensagem falando de um período que nós estamos nos aproximando. Nós estamos nos aproximando da Quaresma. O que é a Quaresma? Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, tá? Ainda não entramos na Quaresma, ainda chegaremos, está pertinho. E a Quaresma ela é muito mal entendida, né? As pessoas entendem a Quaresma, não pode isso, não pode aquilo, na Quaresma isso é proibido, mas depois pode tudo. Não é assim, biblicamente, que é a Quaresma. A Quaresma é um tempo especial de reflexão, arrependimento e fé. Isso é o tempo todo, mas é um tempo especial, né? Quer dizer, é um convite a gente pensar na nossa vida o que nós podemos e devemos tirar ou mudar para que a gente possa adorar a Deus como Ele merece. Será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus o tempo todo? Será que Deus é tudo para nós? Será que nós somos totalmente dependentes de Deus? Será que nada nesse mundo nos domina? Nada? A gente pode ficar sem isso, sem aquilo, só com Deus. Deus é tudo para mim. Deus me controla. Deus é a razão da minha vida. Será? Talvez alguma coisa esteja nos escravizando. Talvez nós sejamos escravos de alguma coisa. E esse tempo de Quaresma é um tempo onde nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que eu devo tirar, o que eu devo mudar na minha vida para que eu seja um verdadeiro adorador, para que eu adore a Deus em espírito e em verdade o tempo todo, não só no culto, mas a minha vida seja uma vida de adoração, seja uma vida proveitosa, seja uma vida que vale a pena ser vivida, que eu não seja desumano, mas que eu seja um verdadeiro adorador, um seguidor de Jesus. Isso é Quaresma. E aí a gente vai fazer isso, e quando passar a Quaresma, não é para voltar a ser tudo como era antes, é para continuar esse caminho, o caminho certo, o caminho livre de tudo que nos prende. Meus queridos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que nós cristãos, nós vivemos neste mundo, obviamente, mas nós não devemos viver como o mundo vive. É diferente. Nós vivemos neste mundo, sim, mas nós não devemos viver como o mundo vive. Nós podemos usar as redes sociais, nós trabalhamos usando as redes sociais, mas nós temos um Deus a quem nós adoramos, e esse Deus, Ele tem o Espírito Santo que Ele nos concedeu, e o Espírito Santo nos dá o controle e a sabedoria de dizer até onde nós podemos usar e até onde nós não podemos mais, porque se torna doença e vício. Esse limite, esse controle, essa sabedoria, Deus dá a cada um dos seus filhos.
Não estou dizendo aqui que no final todo mundo deve se desfazer das suas contas nas redes sociais ou não usar mais smartphone, mas nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para usar o smartphone e usar as redes sociais, para que Ele seja sempre o nosso único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor, que a nossa vida seja de adoração unicamente a Ele, e que a quaresma seja um tempo oportuno para que essas mudanças sejam feitas na nossa vida e sejamos verdadeiros adoradores. Amém?